Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para a frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeça a Deus que me ama e me protege constantemente. Muito obrigado. Então vamos às perguntas e respostas. Mas antes vamos recordar novamente, voltar aquelas repetições da frase do Émile Coué. É importante que gravemos sempre esta forma bastante dinâmica, bastante otimista. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, sob todos os pontos de vista, a parte de saúde, parte financeira, tudo, estou cada vez melhor. Nesse sentido, vamos repetir diariamente. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Então, vamos para a primeira pergunta. Feminino, 36 anos, casada há 9 anos e não conseguimos engravidar. Vivemos harmoniosamente, amo muito meu marido e meus pais. Gostaria de uma orientação. Então, eu vou, primeiramente, dar a orientação dizendo o relato da Cíntia de Souza, lá de Goiânia. Então ela diz o seguinte: escrevo-lhe para agradecer profundamente. É com muita alegria que comunico ao Senhor que 2 semanas após o final do culto especial de 49 dias para os antepassados da minha família e da leitura da Sutra, para todas as mulheres da minha família, descobri a minha gravidez. Não existem palavras suficientes para expressar minha gratidão ao Senhor, especialmente a Seichoné, que promove não só as realizações de cada adepto, mas sim o seu verdadeiro crescimento espiritual. Na leitura dos 2 volumes do livro A Razão de Ser Mulher, aprendi que a mulher, para ter filhos, precisa ter a mente maternal. Muito importante essa frase dela. Que a mulher é a parte emocional do casamento e o homem é a parte racional do casamento. Eu tinha um comportamento invertido. Graças a esses estudos, hoje manifesto minha feminilidade e a prova concreta disso tudo é a geração deste Filho de Deus.
Então ela teve filho, depois teve outro filho, coisa que não acontecia depois de muitas tentativas. Muito obrigado e novamente muito obrigado, Cíntia Souza. Relembrando que ela foi a segunda colocada no concurso de Miss Brasil. E sobre a parte de ter dito da leitura especial da Sutra Sagrada para antepassado da família, da família dela, que houve casos no passado, fatos muito semelhantes das dificuldades que tinham as mulheres para engravidar. Então ela fez uma oração para que se purificassem as mulheres, né? A família dela desse karma que atingia diretamente as mulheres. Mas o importante não é somente o lado espiritual, mas também o lado psicossomático, da mente dela. Então, quando ela disse que entendeu que ela estava em situação invertida e que a mulher tem que ser emocional e o marido racional, isso é uma coisa normal. Então, não é questão de ser submissa, mas é questão de aprender a ouvir o marido, de trocar ideias. Esse é um ponto de vista que a Seitune ensina. Não é questão de submissão, mas é questão de agir com mais feminilidade, mais docilidade, é o que a Cíntia relatou, ok? E outro detalhe também sobre a Sutra Sagrada para os antepassados, havia dito aquilo que o mestre ensina, de antes da leitura da Sutra, conversar com os antepassados, se algum antepassado da nossa família, da minha parte ou da família do meu cônjuge, do meu marido, tiver necessidade de regressar para a Terra, reencarnar novamente, agradecemos se for por nosso intermédio. E assim depois ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, durante um período de 21, 30 ou 49 dias. Então o importante é, quem você que escreveu, ler e aceitar o livro A Razão de Ser Mulher, conforme dissemos, conforme o relato da Cíntia Souza, mas também em outros casos também que aconteceram. Agora, quando ocorre da pessoa engravidar e perder por aborto espontâneo, então é importante que leia o livro A Humanidade Isenta do Pecado, porque no prefácio já está muito claro aquilo que está acontecendo com o pretor, com o professor Kamino Kusumoto, que fez a compilação extraindo dos 40 volumes da Verdade da Vida, tudo que referia sobre a parte de pecado, sobre karma, e aí que surgiu o livro A Humanidade é Isenta do Pecado. Então havia um karma na família dele que estava impedindo da esposa dar continuidade à gravidez e na realidade essa perda era devido a um karma da família que havia na família dele os pais não conviverem com os filhos. Ou os pais se separavam ou o filho não chegava a nascer. Então quando ele extraiu e fez a compilação desses livros, de todos os 40 volumes que falam sobre pecado e karma, foi aí que a esposa dele engravidou e deu à luz a um filho. Então vamos à segunda pergunta. Feminino, 38 anos, minha mãe de 61 anos é muito ansiosa, fumante, tosse e emagreceu. Posso fazer algo para ela parar com esse vício? Então, quando se trata de vício, eu sempre menciono que o poder da oração tem resolvido muitos e muitos casos de pessoas que sofrem com vício de alguém da família, seja qualquer tipo de vício, cigarro, drogas, bebida, e praticando conforme ensina o CD, em parte já explicamos várias vezes, mas sempre tem pessoas novas, deixar de ver a pessoa como viciado, deixar de acreditar que é viciado, mas acreditar que é filho de Deus, acreditar na natureza divina dessa pessoa e praticar conforme ensina o CD, de repetir, 5.000 vezes por dia, ser filho de Deus, ser amável e harmonioso, ser filho de Deus, amável e harmonioso, repetindo 5.000 vezes por dia, você registra fortemente a palavra da verdade, filho de Deus, amável e harmonioso, e não fica mais pensando que é viciado, como pensava antes. Então, como oração é a declaração, conforme diz desdobramento dos ideogramas japoneses, Inori é vida, Nori é declarar. Então,
oração, que é inoro, é declaração daquilo que nós declaramos, que a vida declara, aquilo que nós sentimos, isto é oração. Então você fica repetindo que é viciado, viciado, você está acreditando que é viciado. E a fé de que é viciado faz com que aconteça conforme disse muitas vezes Jesus Cristo. Né? Seja conforme a sua crença, assim será. Se você acreditar, assim vai acontecer. Então, as pessoas acreditam que é viciado, continuam com viciado. Então, acreditam que é filha de Deus, perfeita natureza divina, imagem e semelhança de Deus, então ela vai deixar o vício, mas precisa praticar rigorosamente conforme ensina o CD. Então é bom pedir para que ela leia também e pratique a página 97 do livro Conquista a Felicidade com Amor. Então ela precisa estar com a mente ocupada. E se deixar ficar com a mente não ocupada, vai voltar aquele hábito antigo e fazer com que ela fique um pouco ranzinza, reclamando e dá problema de tosse. Então, fazer com que ela pratique aquela mentalização: sou filha de Deus, sou amável, sou harmoniosa, sou bondosa, sou compreensiva, repetindo. Isso fará com que ela passe a ter a mente voltada para a luz, para a sua própria natureza divina, tá bom? Então imagine a cena dela não fumando, não fique mais imaginando que sua mãe é fumante, imagine sua mãe forte e saudável, não fumando mais, que já não tem mais tosse, que ela está voltando a peso normal e que está tranquila, que não está ansiosa igual antes, ok? E leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade para ela, todos os dias durante um período, 1 mês, 2 meses, seja lá quanto você quiser. Pergunta número 3. Uma pessoa quer comprar uma casa própria, como visualizá-la? Como se faz isso? Como se faz para praticar corretamente essa visualização? Então, praticamente, vamos dizer o seguinte: há pessoas que são muito eficientes nas suas mentalizações, nas suas orações. São eficientes, ficam o dia inteiro, mas não são eficazes, porque elas só estão mentalizando de uma forma muito vaga. Muito vaga. Então, é importante que as pessoas saibam que mentalizar vagamente, isso não resolve. Então, aquilo que o mestre fala sobre você chegar numa loja ou então no restaurante e falar para o garçom: eu quero qualquer coisa. Ah, dá qualquer coisa. Ele não vai te trazer nada, porque você não definiu claramente o que você quer. Assim funciona a nossa mente. Então, você registrando claramente, aí sim, aquilo que você declarou, aquilo que você imaginou, aí fique visualizando. Então, antes de visualizar, é importante imaginar. Criar uma imagem na sua mente. Mas a imagem não é aquilo, qualquer coisa, não. Mas detalhadamente o que você deseja. Até no passado, quando havia praticamente somente a loteria esportiva, e as pessoas falavam: vou mentalizar, mas ficava vagamente, mentalizar que quer fazer 13 pontos e acaba levando um tombo e leva 13 pontos na testa. Então, imaginar detalhadamente como você deseja a casa, imagine você assinando os papéis da compra, imagine você morando na casa, imagine detalhes da casa, como que é a entrada para dois carros, quantos quartos você quer, cozinha. Então, deixa bem claro na sua mente o que você deseja. Agora, tendo em mente essa imagem que você criou, aí visualize, aí mentalize essa imagem. Mentalize significa mantenha em mente essa imagem constantemente e agradeça 1.000, 10.000, 20.000, 50.000 vezes por dia, agradecendo: obrigado, obrigado. Tendo em mente aquilo que Cristo disse: orar crendo que já conseguiu. Então, aquilo que está na oração Pai Nosso, seja feita a vossa vontade aqui na terra como já no céu, como já existe no céu. Então, acreditar firmemente e não ficar mudando esse cenário, aquele quadro que você imaginou, não ficar mudando constantemente, senão seu subconsciente não vai gravar corretamente o que você deseja. Fica muito confuso. É como se uma pessoa dissesse para você: deixa claro o que você quer, você está mudando muito, eu não sei mais o que você quer. Então, grave firmemente, mentalize firmemente. E outro detalhe: imaginar, mas só imaginar, por mais que você seja muito eficiente nas suas mentalizações, mas tem outros detalhes que estão por trás disso. Às vezes a pessoa ora, mas alguma coisa impede que isso aconteça. Por exemplo, você está em harmonia com seu cônjuge, ou se você for solteira, você está em harmonia com seus pais, com seus irmãos. E quando a pessoa não está em harmonia, então acontece da oração não se concretizar.
Por quê? Porque está faltando o amor. E Deus manifesta quando houver amor. Por isso é importante harmonizar-se com tudo e com todos as pessoas do seu dia a dia, que você convive, até colegas da empresa onde você trabalha, tudo isso é fundamental. Outro detalhe para que isso aconteça: não esquecer dos ancestrais. Tem gente que batalha, mas as coisas não fluem, não se concretizam. Então é igual uma árvore bonita, bem plantada, mas não produzir frutos, porque a raiz não está recebendo nutrientes, não está recebendo água suficiente. Ou seja, o velho provérbio chinês: esquecer dos ancestrais é como ser um riacho que não tem nascente e uma árvore que não tem raiz. Então, esse é um ponto básico que nós não podemos esquecer. E o mestre diz: a base da prosperidade é render orações aos antepassados. Não é de vez em quando, não, diariamente. Diariamente manifestar esse amor, de dar amor, dar alegria a eles. Na realidade, você também está recebendo esse amor porque você estará estudando juntamente com os antepassados a verdade. A verdade que é uma chuva de néctar da essência da verdade, em linguagem atual, que é a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. E Cristo deixou bem claro que a verdade vos libertará. E também, quando se fala em antepassados, é importante que sempre é bom recapitular que tem antepassados, alguns estão no nível A, outro B, C, B. Estou falando A, B, C, D para demonstrar que existem vários níveis espirituais. E aqueles antepassados que estão ainda no preliminar, ou seja, são antepassados que reencarnaram somente 3, 4 vezes e que são espíritos de cor vermelha. Estes antepassados, quando deixam o corpo carnal, eles ficam onde foi enterrado o corpo carnal, pelo apego que eles têm no corpo carnal e também pela pequena conscientização ainda da verdade. Mas à medida que o espírito vai evoluindo, aumenta o grau de conscientização. Por isso que ele passa a ser mais iluminado, passa a ter mais amor, mais sabedoria. Por esse fato que é importante não esquecer da parte física, da parte material, ou seja, cuidar dos jazigos, visitar 2 a 3 vezes por ano, providenciar a limpeza e levar flores. Tá? Tem uma passagem, uma pessoa que fez uma pergunta para o mestre dizendo que na família dela, os jazigos dos sogros não estão cuidados, estão precisando de uma reforma. E quem é responsável para cuidar desse jazigo é o irmão mais velho do marido dela. E aí ela mencionou. E ele não tem feito a reforma, ele não fez a reforma por falta de dinheiro. Aí o mestre falou ao contrário, porque ele não dá amor antepassado, por isso que não tem aquele dinheiro, sempre fica faltando. Então a parte básica, principal que acontece, para quem dá aquele amor antepassado, cuida dos túmulos, visita 2, 3 vezes por ano, providencia a limpeza, e em casa, diariamente, sem falta, faz a leitura da Sutra Sagrada, de manhã chuva de néctar, palavra do anjo à noite, e vive em harmonia em casa, aí tudo é consequência, tudo começa a fluir naturalmente, tá bom? E leia o Convite à Prosperidade, volume 1. Leia 4, 5 vezes e pratique o que está nesse livro, ok? Então vamos para a pergunta número 4. Feminino, 35 anos. Faço muitas orações, mas às vezes durmo e acordo de repente me sentindo muito sufocada por falta de ar, muita angústia, medo de ficar sozinha e vontade de sumir. É uma sensação muito ruim? É sintoma de algum antepassado? Como resolver isso no aspecto espiritual? Sim, aqui está aparecendo realmente sintoma de um antepassado que está sofrendo e está necessitando. Esse antepassado, ele está acordando agora, esteve dormindo um período, alguns anos, e agora está acordando no mundo espiritual. Então, o espírito não muito elevado, quando ele deixa o corpo carnal, ele dorme um período, o tempo é relativo, é muito de acordo com o karma de cada um, de acordo com o nível espiritual de cada um. Então, tem alguns que dormem 5 anos, 7 anos, outros 10 anos, 15 anos, outros 20 anos, e então não há uma quantidade de anos de um período fixo, não. Então, esse antepassado está precisando de ajuda. Por isso, verifique também se há entre os seus antepassados, por parte do pai, por parte da mãe, alguém que morreu de morte trágica, né? Pode ser suicídio, assassinato, morreu de acidente, morreu asfixiado, afogado,
e morreu muito doente, assim, mas de repente, de uma forma que ele era muito apegado e não queria morrer, ou algo parecido. Então, para essas pessoas que já morrem de morte trágica, o impacto é muito grande, chegando de repente no mundo espiritual, ele não estava preparado para isso. Então, ele fica um pouco desnorteado por esse fato que, para essas pessoas que tiveram morte trágica, é importante, diz o mestre, fazer uma oração à parte. Fazer à parte significa fazer exclusivamente para essa pessoa, durante 21, 30 ou 49 dias, de acordo com a tradição da família, ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E se essa pessoa foi muito religiosa e não conhecia a Chaitanya, então pode fazer a oração Pai Nosso antes da leitura da Sutra Sagrada, ok? E outro horário, então, deve-se fazer para todos os antepassados normalmente. E providencie registros espirituais para todos os antepassados, tanto da linha vertical, que são os pais, avós, bisavós, como os antepassados da linha colateral. Né? Os antepassados da linha colateral são os tios avós, né? Por parte do pai, tios avós, por parte da mãe também. E eles vão receber, durante um ano, 1.825 missas, com uma contribuição simbólica, muito simbólica, de R$3. Não existe missa mais barata que com R$3 você recebe 1.825 missas. Então, esse é o da Chaitanya, ok? Quinta pergunta, feminino, 38 anos. Gostaria de prestar homenagem ao meu pai, falecido há 7 anos. Ele foi cremado e as suas cinzas foram jogadas por minha irmã em um rio, em outro estado distante, em meio à natureza. Eu me sinto triste com essa situação de não poder levar de flores nem visitar o túmulo. Como resolver isso? E se houver algum filho do seu pai, ou então pai do seu pai que tenha sido enterrado perto de onde você mora, e que seja fácil de você ir todos os anos nesse cemitério, faz uma plaquinha com o nome dele, okay? Faz o nome com o nome dele e colhe no jazigo da família do seu pai. Mas antes peça permissão para aqueles que foram enterrados lá, porque tem aqui espíritos que têm certo apego, né? E se é uma pessoa que foi muito querida, muito amigo do seu pai e é da família do seu pai, eles vão aceitar. E se não tiver, então compra o jazigo e coloque a plaquinha. Mas nesse aspecto é importante que você cola a plaquinha lá, não precisa falar com ninguém lá da parte do cemitério, não fala com ninguém, simplesmente colhe. E que tem alguns que criam problema, não pode por causa disso, por causa daquilo, mas tem tantos túmulos sem placas e tem tantos túmulos abandonados que isso não vai refrescar em nada. Então simplesmente coloque e fala: papai, aqui é sua casinha agora, né? Aqui agora está o nome do senhor, e em casa eu vou orar diariamente para os nossos antepassados, e o senhor está sempre convidado. E também farei um registro espiritual, ou se você já fez, então comunique que na Academia de Ibiúna ele vai receber 5 missas por dia. E assim você fará essa tão homenagem merecida, de forma que seu pai ficará muito feliz com isso. Pergunta número 6. Masculino, 50 anos, casado. Leio as sutras para os antepassados em casa, porém não é sempre no mesmo horário. Estou cometendo algum erro de maneira rígida? Há uma maneira rígida de fazer a leitura? Não é erro, mas apenas o detalhe que nem todos os antepassados, mudando de horário, nem todos os antepassados poderão comparecer naquele horário que foi alterado. Então, uma sugestão que eu faço é fazer no horário em que não ocorra esse tipo de problema. Por exemplo, primeiro horário da manhã, é o que eu faço de manhã, primeira coisa. Ao invés de deixar no horário que é meio agitado, toca telefone, não sei o que, ou você tem que sair, então estabeleça, por exemplo, 6 horas da manhã, um horário muito bom, que não tem campainha, não tem telefone, né? Aí você estabelece esse horário, fazendo assim, dificilmente você vai falhar nas suas orações antepassadas, ok? Então faça isso, e estabelecendo horário, e eles vão ficar muito felizes pelo seu amor. Pergunta número 7. Feminina, 52 anos, casada, meu filho de 23 anos passou 2 vezes por transplante de medula devido à leucemia. Está internado novamente por causa da pneumonia e complicações. Quais são as orações indicadas para ajudá-lo nesse momento? Quais as melhores práticas para eu sentir menos triste e impotente? A melhor prática é fazer uma análise com sinceridade. Pense na sua família.
por parte do pai, da mãe, do sogro e da sogra. Imaginando que vocês todos foram a um parque fazer um passeio, um piquenique, e chegou a hora do lanche. Então, estão todos com fome. Você tem 2 pizzas enormes. Para quem você vai dar o primeiro pedaço? Para quem você vai dar o segundo pedaço? Para quem você vai dar o terceiro pedaço? Para quem você vai dar os últimos pedaços, se sobrar, para quem você daria? São essas últimas pessoas que você classificou como as últimas, é que você guarda a mágoa de alguém. Você está ressentida com essa pessoa. Então, esse ressentimento, a desarmonia que ocorreu na família, isso é que gera a leucemia. Então, a leucemia é um câncer, tipo de um câncer que se manifesta, e o câncer é a separação de uma célula do grupo de uma célula, um grupo de células passa a se dividir, um grupo A e grupo B, se separam porque o comandante que somos nós estamos nos isolando de alguém da família. Então, é preciso restabelecer, praticar aquilo que está na Sutra Sagrada, logo no início da revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Então, quando houver essa reconciliação, tudo será teu amigo. Então, se fores vítima de algo, seu filho está sendo vítima desse sofrimento, dessa leucemia, porque está faltando uma harmonia, ou então, entre os antepassados também, deve ter tido algumas coisas que deixaram um pouco um distante do outro. Então, o próprio nascimento dele, como é que foi o nascimento? Tem pessoas que passam a ter problemas na medula porque foi rejeitado. Quando a mãe soube que estava grávida, ou ela, ou o pai não queria a gravidez. Isso deixou muito ressentido. O filho gravou esse momento, embora ele não soubesse, embora o consciente dele não tenha essa informação, mas está registrado no inconsciente dele. Por isso, se aconteceu isso, peça perdão para ele, peça perdão do fundo do coração. Às vezes acontece uma gravidez não esperada, por exemplo, o casal está ainda não casado, estão namorando e a mulher fica grávida, e quando passam a saber, toma conhecimento da gravidez, fica aquele sentimento de rejeição e a criança capta esse momento. Ou então, no momento que casamento, por exemplo, o casamento foi tudo harmonioso, alguém da sua família ou da família do seu marido foi contra o casamento, né? Esse é outro detalhe. E como é que está o seu relacionamento com o seu esposo? Está em harmonia total? Em harmonia mesmo, ou tolerância ou condescendência, ou fingir que está tudo bom. Então, comece por aí também, ok? Comece por aí de manifestar oração do perdão para o seu marido, oração do perdão, e agradeça. Até fale para ele, eu vou fazer para você, você faz para mim, vamos fazer juntos. E você vai notar que o seu filho vai melhorar muito. Aquele caso que eu citei da senhora, que o filho estava em estado de coma, há alguns dias, lá em Cuiabá, e quando ela lembrou, estava lá na cozinha, lembrou, e ela disse, mas eu sou Seichonoye, eu sou Seichonoye, então deixou de fazer o que estava fazendo na cozinha, foi até a sala onde o marido estava assistindo televisão, ajoelhou aos pés dele e pediu perdão. Aí o marido, emocionado, se ajoelhou e pediu perdão também para ela. Se abraçaram, choraram. No dia seguinte, o filho que estava em coma 7, 8 dias, saiu do estado de coma. Então, esse é o resultado do amor. Então, da mesma forma, o ressentimento que você guarda, ou com o sogro, com a sogra, ou com o cunhado, oração do perdão, até sentir amor por essa pessoa. E aí, também aí depois, não adianta só fazer a leitura da Sutra para o seu filho se ainda não se harmonizou com as pessoas. Então, faça a leitura da Sutra para o seu filho. E se você, diariamente, se você também notou que houve uma rejeição da gravidez, também faça a oração de perdão, depois fale pessoalmente para o seu filho, peça perdão, abrace. E chega um momento que você vai chorar, isso é muito bom. Bem-aventurados que choram, que serão consolados, disse Jesus Cristo, quando houver aquele recíproco sentimento de perdão. Esse é um momento muito importante e seu filho vai melhorar muito quando isso acontecer. Mas não pode ser uma coisa fingida ou tolerante, ou ser na base da condescendência. Tem uma coisa sincera de perdão, de amar a pessoa. Por isso que Cristo diz, amai os vossos inimigos. Quando amar os vossos inimigos, todo aquele problema, bagunça, doença, não sei o que, vai desaparecer, tá ok?
Então, se aconteceu de você deixar numa desarmonia, numa discussão, deixar alguém ou da família muito ressentida, vai faça oração de perdão. Depois de alguns dias, vá pessoalmente pedir perdão para essa pessoa, ok? E com relação a você e seu esposo, chegaram o momento de pensar em divórcio, devido à discordância que estava acontecendo, aprenda a entender o próximo, aprenda a procurar fazer empatia, a ouvir o que o outro fala, mas não ficar sempre, sabe, entrando em confronto, entrando em atrito para querer prevalecer o seu pensamento. Isso não leva a nada, só leva a problema de debilitação física, e isso faz com que ocorra uma série de problemas desarmoniosos. Esses problemas desarmoniosos geram problema na saúde, afeta também a parte financeira. Então, leia diariamente a revelação divina da grande harmonia. É bom até ler para os antepassados. Reconcilia-te com todas as coisas da terra. E depois, a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Importante manter aquela harmonia mental primeiramente, ok? Então, depois leia a Sutra para o seu filho diariamente, palavra do anjo. Aí sim a oração vai ser muito eficaz, muito eficaz. Então, e o resultado vai começar a aparecer muito, muito fortemente, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à parte 2. Primeiramente, os esperados abraços. País México, Flor Ortega e sua mamá, México, interior de México. Um abraço. Abraço para Regional Barris, Bahia, Regional São Paulo 1, AL Chapadão, em Campinas, Regional Campinas, Porto Velho, Regional Porto Velho, Paulínia, São Paulo, Guarujá, São Paulo, Umuarama, Paraná, Santa Inês, Maranhão, Mirandópolis, São Paulo, São João del Rei, Minas Gerais, Água de Lindóia, São Paulo, AL São Leopoldo, Caxias do Sul, Várzea da Palma, Minas Gerais, Garça, São Paulo, Goiânia, São Paulo, Fortaleza e Santa Maria, Rio Grande do Sul. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. A frase de Emile Coué. Repetindo toda hora. Assim que acordar, antes de dormir, repita 5, 10, 15, 20 vezes assim que acordar. Isso vai ajudar muito. Você que anda um pouco acamado, preocupado com a doença, repita isso todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Só pense na vida, na saúde, de que está cada vez melhor, fale, pronuncie em palavras isso em voz alta, audível, ok? Então vamos à página 70, a explicação do 12º voto de aprimoramento da Seichonoye. Divulguemos o pensamento iluminador da Seichonoye e transmitimos a verdade ao mundo inteiro para que a humanidade toda tenha uma vida repleta de saúde, felicidade e paz. No segundo parágrafo consta o seguinte: ao nos propormos a difundir ao mundo os ensinamentos da Seichonoye, não visamos a obtenção de vantagens materiais para nós mesmos, nem ambicionamos ser grandes mestres e conduzir a vida dos outros. Simplesmente, diz o mestre Masatani-Guchi, olha a humildade, a simplicidade e a pureza. Simplesmente queremos transmitir a verdade com V maiúsculo aos outros porque não conseguimos deixar de fazê-lo. Quando compreendemos que somos filhos de Deus e que todas as pessoas também o são, sentimos-nos tomados da profunda compaixão ao vermos pessoas que, em vez de manifestar sua perfeição de filhas de Deus, levam uma vida cheia de sofrimentos, apresentando aspectos fenomênicos imperfeitos, tais como pobreza, doença, etc., por não saberem que são filhas de Deus. E então somos movidos pelo impulso de fazer tudo para que elas também compreendam a verdade de que são filhas de Deus e, consequentemente, tenham uma vida realmente feliz. Esse impulso provém da conscientização de que, essencialmente, eu e o outro somos um. Somos a mesma vida de Deus. O espírito, cada vez mais elevado, mais pensa no próximo. Quando o espírito mais inferior é muito mais, o ego é voltado para ele. Então o ego dele é o centro de tudo. Por isso que essas pessoas são egocêntricas.
Só pensam nela e não pensam nos outros, não dão a mínima para os outros, não se preocupam, não querem nem saber se estão causando problemas para os outros. Mas à medida que vai evoluindo, ele já não passa mais ter esse tipo de pensamento. O pensamento dele é não incomodar os outros, é fazer o outro feliz, é dar amor, felicidade para o próximo. Verdade? É isso que toda a humanidade caminha para esse lado. Deve caminhar para esse lado. Esse é o princípio, essa é a razão, o motivo, o objetivo de todos reencarnarem aqui na face da Terra. Não é simplesmente por questão de dinheiro, porque na hora que tem que deixar o corpo carnal, não tem como transferir o dinheiro para lá, para o mundo espiritual. Por isso, o que mais vale é a nossa evolução espiritual. Esse crescimento é o objetivo da vida, é a razão por que nós estamos aqui na Terra. Na página 71, primeiro parágrafo, diz o seguinte: quando falamos em divulgar a Seichoné, talvez haja quem pense que estamos nos referindo simplesmente à divulgação de nossos livros e revistas. Porém, não é isso. Estamos nos referindo à divulgação da verdade de que todas as pessoas são filhas de Deus. São filhas de Deus. Aí eu lembrei de um fato que aconteceu algumas vezes. E um deles é que quando eu citei que os livros que eu escrevi, eu não ganho nenhum centavo mesmo. Todos os direitos autorais são destinados para a Casa de Repouso ou para a Fundação da Grande Harmonia, que é a escola que a Seichoné tem lá em Rio Grande do Norte, com 300 alunos, que a Seichoné é a mantenedora. E tudo isso é para a Seichoné. Não ganho nem um centavo, ao contrário, até já comprei várias vezes alguns livros meus. E também o mestre Masaru Taniguchi, ele sempre pensou dessa forma, e é esse o objetivo da Seichoné, né? Simplesmente divulgar as revistas, a verdade, para que mais e mais pessoas possam seguir o caminho da evolução espiritual. Então, esse objetivo de fazer as pessoas compreenderem que são filhos de Deus. Creio que já faz um bom tempo que eu não conto esse relato. Foi na década de 80 que uma senhora me disse, lá na sede central, ela disse: eu sou enfermeira. E um dia eu estava um pouco atrasada para ir ao trabalho, que eu trabalho no Hospital das Clínicas. Entrei no táxi, assim que eu entrei no táxi, como todas as vezes eu disse o seguinte: bom dia, filho de Deus, vamos para o Hospital das Clínicas. E quando cheguei na porta do hospital, quando fui pagar, o motorista estava com lágrimas nos olhos. E ele disse: minha senhora, eu quero confessar uma coisa para a senhora. A senhora me salvou hoje. E eu: como que eu salvei? Eu não fiz nada. Fez. Acontece o seguinte: eu estou desesperado pela minha situação financeira. E hoje, de manhã, assim que acordei, eu pensei em assaltar o primeiro passageiro que entrasse no meu carro. E foi a senhora. Mas quando a senhora disse: filho de Deus, vamos para o Hospital das Clínicas, aquilo foi um choque muito forte para mim. Então, na hora, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Filho de Deus não pode fazer mal para os outros, porque é filho de Deus. E Deus é amor. E eu tenho 2 filhos, sou casado, tenho a esposa e 2 filhos. Eu ia fazer uma coisa tão idiota que iria estragar a minha vida, iria prejudicar minha família. A senhora me salvou. Então eu quero lhe agradecer. Aí já com lágrimas nos olhos, ele agradeceu só por simplesmente essa senhora ter dito: filho de Deus, vamos até o Hospital das Clínicas, que era o local de trabalho dela, né? Então, é esse o objetivo da Seichoné. Na página 84, 13º voto de aprimoramento da Seichoné. A tradução que está no livro é antiga, e a revisada foi um pouco aprimorada. Diz o seguinte: nós que acreditamos na eternidade da vida, todas as manhãs reverenciamos a Deus, oramos pela tranquilidade das almas dos nossos antepassados diante do oratório memorial, agradecemos a sua proteção e, sendo eterna a nossa vida, procuramos viver sempre vigorosos e alegres como jovens. E realmente isso acontece. Viver, estou começando de baixo para cima,
viver como jovens, porque a Seitonê, o modo de viver da Seitonê faz com que a pessoa não fique com aquela expressão de velho, de desgastado, porque tem jovens que já têm cara de velho, e tem idosos que têm cara de jovem, né? Então, isso acontece por quê? Pelo modo alegre, né? Uma frase que eu gosto muito, já contei aqui, a frase do mestre que diz o seguinte: minha mente é branda, pura, por isso que eu nunca caduco. E é verdade. O mestre, com 91 anos, não estava caduco e ainda estava escrevendo livros. Por esse fato aqui, quando a pessoa entra na Seitonê, ela até rejuvenesce, porque ela aprende a fazer meditação Shinsokan. Então, quando a pessoa vai dormir, vai preocupada com aquele ódio, mágoa dos fatos que aconteceram, fatos tristes que aconteceram durante o dia, e ela fica à noite matutando, muitas vezes não dorme de tanto ficar preocupado com ódio, com mágoa de algumas pessoas que o magoou, e aquele sono que deveria ser para repousar, para revigorar, passa a ser um sono que vai desgastar. Por isso que a pessoa envelhece, acorda com aquela olheira nos olhos. Então, normalmente, as pessoas, quando entram na Seitonê e começam a praticar, ela vai rejuvenescendo. Nós temos na Seitonê, primeiro passo, pessoas que começam a frequentar, depois fazem alguns cursos, passar para divulgador, depois passar para preletor. E já aconteceu umas 3, 4 vezes na entrega de diploma para novos preletores. Eu tinha que entregar o diploma e a carteirinha. E muitas vezes a foto da carteirinha, a pessoa parecia mais velha do que a pessoa que eu estava entregando. Na verdade, é a mesma pessoa, só que a foto foi tirada há alguns anos, 2 anos, 3 anos antes, e só que ela foi rejuvenescendo, e presencialmente estava mais jovem do que na própria foto. Na página 86, o primeiro parágrafo consta a explicação sobre o mundo espiritual de acordo com o budismo. Então vamos ver diferentes conotações. Utilizam a palavra existência como sinônimo de alma. Dizem os mundos da existência, o mundo da existência, referindo-se às diversas camadas do mundo espiritual para onde iremos após o desencarne. É o lugar que cada indivíduo se dirige de acordo com o karma de cada um. Essa é a visão do budismo. É a visão do cristianismo. A maioria das almas, se não forem para o inferno, não estão suficientemente puras para entrar imediatamente no paraíso e vão se purificar no purgatório. Se um fiel pecar mortalmente, não se confessar e morrer, ele vai para o inferno, mesmo que seja somente por um pecado mortal. E a Seitonê respeita todas as doutrinas, conforme consta no segundo voto que nós estudamos, segundo voto de aprimoramento. Acreditamos que todas as religiões são raios de luz da salvação emanados da grande vida e declaramos não criticar as diferentes religiões, respeitando os seus objetos de adoração. Então, na página 86, a sexta linha, explicação continuando com a ótica do budismo. O budismo divide o mundo fenomênico em 25 existências e diz que cada indivíduo, após a morte, deverá ir para um desses lugares, em conformidade com o karma que carrega. Entretanto, antes de ser determinado o lugar para onde deverá ir, o espírito fica vagando no limiar do além durante 49 dias, período em que, segundo a crença, fica pairando sobre a casa dos familiares, que vem a ser esses mundos citados no texto budistas, são os mundos da existência transitória. É o período em que, quando a pessoa deixa o corpo carnal, então a Seitonê explica que durante 49 dias ela fica numa antessala. Nessa antessala, não é uma sala que fica esperando julgamento, não é o objetivo. O objetivo não é esse. É para que aquele espírito possa ir eliminando gradativamente o odor do cadáver que ainda está impregnado no seu corpo astral. Para que tenha uma ideia, eu lembro que nos anos 70, 1977, por aí, eu estava com o responsável na Regional ABC e faleceu um adepto que já estava colaborando como dirigente, e ele faleceu jovem, relativamente jovem, com 40 e poucos anos. Então nós fizemos uma oração de gratidão a ele, do 49º dia. Eu estava conduzindo, quando de repente veio um cheiro de
de um cadáver de velório. Veio um cheiro muito forte. Significa que ainda ele estava deixando aquele odor que ainda estava impregnado no corpo astral, estava saindo. Por isso que esse fato, a explicação do mestre, realmente acontece. Agora, isso depende do espírito, do nível espiritual de cada um. Por exemplo, Yogananda. Quando Yogananda faleceu, mais de 20 dias depois, o corpo dele não exalava mau cheiro, ao contrário, exalava rosas, cheiro de rosas. Por quê? Porque a espiritualidade dele é tão alta que ele purificou todas as células do corpo carnal dele. Então, não entrava em estado de putrefação. Veja, entre no Google e escreva assim, Santa Bernadette, a urna onde está a Santa Bernadette. Bernadette que apareceu, que viu a Virgem Imaculada e lá na França, né? Aí depois a Virgem falou para cavocar, fazer um buraco que ali iria jorrar água. Quando ela foi para a cidade e comentou isso, todo mundo pensou que ela estava louca. E realmente, até hoje, onde foi feito, onde saiu a água, ainda continua saindo água, é a água milagrosa. Essa explicação está no livro Viver Junto com Deus. E vejam a foto que está na urna. Já faz mais de 115 anos que a Bernadette faleceu, mas o corpo dela na urna, a parte de vidro, parece que ela está dormindo. Parece que ela está dormindo. A pele continua intacta, de tanta pureza que o espírito dela é tão evoluído, tão puro que transmitiu essa pureza para o corpo carnal. Por isso que aquele corpo carnal permanece intacto. É isso que acontece realmente dentro dos mistérios da vida, de que tudo é vibração, tudo acaba se manifestando, até nos lugares, nos objetos. Eu lembro quando garoto ia na casa da minha avó, entrava na casa da minha avó e ia aquela paz interior, muita luz, muita paz. Em outras casas eu não sentia isso, mas na casa da minha avó eu sentia. Por quê? Minha avó, meu avô, os dois sempre liam todos os dias a Sutra Sagrada. Então era um lugar muito purificado, muito purificado. E tem lugar que vocês entram e sente-se bem, não sente-se bem, mas tem lugar que vocês entram e sente-se bem, muito bem. Quantas pessoas quando vão para a Academia de Vilna sentem que estão no paraíso? É exatamente isso, de acordo com as orações, tanta pureza que existe no local, devido às orações da verdade, que são feitas da chuva de néctar da verdade. E na página 31 do livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, ali consta sobre o espelho da verdade, depois dos 49 dias. Então, na verdade, a vida volume 9, a explicação do senhor Veterino, aquele espírito grandioso chamado Veterino, que nos transmitiu as verdades, as leis do mundo espiritual, isso está na verdade da vida volume 9, da correção, a verdade da vida. E o senhor Veterino, aquele espírito que transmitiu através de uma médium chamada Heine para o senhor Corneille, em 1912, ele fez umas pesquisas juntamente com outros grandes iluminados, grandes santos, para que pudesse trazer essa verdade para nós aqui da Terra. Aí ele explica que, terminados os 49 dias, o espírito é levado, que explicações que está na verdade da vida, volume 9, é levado frente a um telão onde é passada uma vida, está no livro Melhor Seu Destino, Orando pelos Antepassados, onde a pessoa vê numa tela toda a vida dela, o desenrolar da vida que ela teve recentemente. Então, nesse momento, ela, de acordo com a cena, ela vai fazer uma autoanálise de como foi o comportamento, a atitude dela nessa última encarnação, para que ela possa ter mais responsabilidades. E se caso ela tenha cometido um erro, um pecado, mas nessa hora ela fala, meu Deus, não devia ter feito isso. Então, quando a pessoa se arrepende, aquele karma desaparece, aquele karma negativo desaparece. Mas quando não se arrepende, então, continua ainda no inconsciente dela. E quando ela reencarna novamente, então aquele karma novamente continua, porque o espírito é o mesmo, o corpo carnal é outro, mas o espírito é o mesmo, ok? Então, em momentos em que ele vê a própria cena e diz, meu Deus, como fui rude com a pessoa, não devia ter feito isso, ou quando ela fica feliz por ter feito uma caridade e ter ajudado alguém, né? E quando se arrepende do que fez, aquele karma então se extingue, conforme já dissemos. E no volume 9 da Correção à Verdade da Vida, o Veterino explicou que o objetivo da Assembleia
esse é um ponto muito importante que as pessoas precisam entender, que normalmente as pessoas falam que vai para juízo final, que Deus vai julgar. Deus não julga ninguém. Cristo deixou bem claro que Deus não julga, que manda chuva para o justo e para o injusto. Então ele não está julgando, não está vendo, não está analisando quem é justo e quem é injusto, porque ele manda chuva para todo mundo, para todos, porque ele vê todos como filhos dele. Se ele está errando ou não está errando, Deus também não fica olhando quem está errando e quem está pecando. Deus não fica perdendo tempo com essas coisas. Simplesmente Deus é amor, é luz. Então, nessa assembleia que é composta por espíritos brancos elevadíssimos, espíritos que normalmente não vão mais se reencarnar, eles não fazem o julgamento, eles fazem avaliação para procurar entender qual o grau de conscientização daquele espírito. Então, se eles estão conversando com o espírito, mas o espírito não entende nada, é igual você querer adestrar um bichinho de goiaba, não vai conseguir. Então, se o espírito está mais ou menos nessa condição de não entender nada, não adianta eles ficarem querendo falar, explicar, olha, você fez, não devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Ele não sabe, muitos deles nem sabem que morreram. Então, ele simplesmente é largado na face da terra. E por si só, ele vai chamar um táxi não para, ele vai ao trabalho, ninguém olha para ele, ninguém responde. Aí, pouco a pouco ele começa a entender. Espera aí, ninguém está me vendo? Ele começa a entender que ele é espírito e vai, com isso vai se conscientizando cada vez mais da verdade. Por si só ele vai aprendendo. Agora, se ele receber orações, na oração esclarecer tudo isso, então é muito mais rápido, muito melhor, não é verdade? Tem vários casos assim do espírito, quando recebe as palavras da verdade do Sutra Sagrada, ele rapidamente desperta, passa a ver a luz e vai para o mundo mais iluminado. Algumas perguntas que sempre fazem a partir de que data, se a pessoa falece, um ente querido falece, a partir de que dia depois do falecimento que deve começar a fazer a Sutra Sagrada? Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia é bom fazer e até completar os 49 dias, ok? E no 49º dia, então, é o momento que ele está saindo da antissala, é bom fazer uma oração bem caprichada, bem completa, o mais completa possível. Os chamados espíritos errantes são aqueles que ainda estão em ilusão. Os espíritos que ainda não são aqueles espíritos que ainda não alcançaram a iluminação. E quando entendem a verdade, aquilo conforme está na Sutra Sagrada, quando eles passam a entender a verdade, imediatamente eles passam a ver a luz. Quando alguém ora para esses espíritos, eles se iluminam quando se transmite a verdade, de forma que ele possa entender a verdade. Não é simplesmente orar qualquer coisa. Não adianta você querer orar no idioma dos seus antepassados se você não sabe o que está lendo lá. Não adianta a mesma coisa que a pessoa sabe ler inglês, mas não sabe o que está escrito lá, começa a ler, não vai adiantar nada, porque a vibração dele é nula, é zero. Então, por esse fato que quem está lendo, entendendo essa comunicação mental é que vai fazer com que eles possam entender melhor. Por isso que se os seus antepassados forem estrangeiros, você lê no idioma português, mas pela sua concentração, eles vão se iluminar, ok? Quando alguém ora, eles se iluminam e desde que contém as palavras da verdade. Um exemplo é aquele fato ocorrido momento em que a pessoa entende a verdade e passa a ver a luz. Aquele fato que nós já contamos daquele presidiário. Tem outros casos também que aconteceram com um fato, com algumas palavras, mensagens que eu dei. E aquele caso que eu estou citando do mestre, aquele presidiário que se incorporou no corpo da senhora Matsumura, no momento que ela estava incorporando somente, ela era médium, recebendo somente espíritos da família dela. Mas de repente aí começou a rolar no chão, era o espírito de uma pessoa que estava presa, e no terremoto que teve em 1923 ele morreu queimado porque o presídio se incendiou. Então ele dizia que não tinha nariz, não tinha boca, e sofria gritando, gemendo de dor. Aí o mestre, quando leu a sutra, ele passou a sentir, agora o nariz voltou, a boca voltou, a boca também voltou. Então, na verdade, não é que não tinha, o espírito dele continua sendo vida perfeita de Deus, mas a ilusão de que estava queimado, a ilusão é supor que existe uma coisa que não existe, acreditar naquilo que não existe, isso que é ilusão, né? Então ele se iluminou e passou a ver a luz, passou a sentir o nariz, passou a sentir a boca. Os que eles precisam não é somente o que os espíritos precisam. Tem gente que fala, vou acender uma vela. Bom, para quem não conhece a Seichonoye, acender a vela tudo é melhor do que nada, pelo menos está lembrando deles. Mas somente acender a vela, acender incenso, porque
Já vi muitos casos de pessoas que têm todo um oratório. Oratório não é uma criação, conforme citei no livro, não é uma criação da Seichoné, não é uma invenção dos japoneses, nem dos... não é uma coisa que é só oriental. Mas Pedro Álvares Cabral, na nave que ele veio, quando veio para o Brasil, tinha oratório dentro da nave dele. Então, naquele tempo, conforme citei no meu livro, Nossa Gratidão aos Antepassados, as pessoas muitas vezes, a igreja era muito distante, então ele construía um oratório, e naquele oratório era como se fosse uma igrejinha onde ele podia fazer as suas orações. Por isso que passou a ter oratório pequeno, muitas pessoas tinham um pequeno oratório em sua casa. Então acender a vela, simplesmente isso, o ideal mesmo é transmitir a verdade, a sutra sagrada, chuva de néctar da verdade, é importante. Mesmo as outras sutras, sutra em 30 capítulos, por exemplo, não é suficiente para esclarecer tudo que é verdade, tudo que um espírito errante, o espírito que está em ilusão, precisa entender. Na página 90, primeiro parágrafo, diz o seguinte: cita que há espíritos que ingressam no mundo espiritual e passam ter fome, porque ainda mantém a crença de que são matéria. Então, tem espíritos ainda com fome, com sede. Dentre os espíritos que estão com sede, eles, quando se aproximam de alguém da família, esse alguém da família passa a ter diabetes, a sola do pé ressecada, a perna esquenta, e coisa desse tipo, é de acordo com a influência desse espírito ainda que está com essa situação. Porque ele está falhando nas orações antepassadas e não está lendo a suta todos os dias, e tampouco visitando, cuidando dos túmulos dos seus antepassados. Então diz o texto: para esses espíritos devemos fazer oferenda de alimentos. Tem espírito que está com fome, então fazer a oferenda de alimentos. Há pessoas que pensam, mesmo que façamos oferenda de alimentos, este volta intacto, o alimento continua intacto. Portanto, tal oferenda não passa de mera formalidade. Isso é visão de uma pessoa que tem uma visão muito materialista. Porém, isso não é verdade, diz o mestre Masaru Taniguchi. Os espíritos não se alimentam da comida em si, mas das vibrações mentais de quem os oferece, vibrações mentais de quem oferece. Aquele caso que eu citei já algumas vezes, aquela senhora na Bahia, que ela bebeu uma garrafa de cachaça de 450 mililitros todos os dias sozinha. Mas quando ela aprendeu a orar para os antepassados, resolveu colocar uma dosezinha juntamente com um copo d'água na oração para os antepassados. Nunca mais bebeu, nunca mais sentiu vontade de beber. Na verdade, o antepassado dela que estava com vontade de beber. Por isso que a oferenda é muito importante, né? Essa oferenda é muito importante, para que eles possam sentir-se saciados, felizes, porque se o espírito ainda sente que está com fome, é ilusão. Eu estou com sede, ele não vai prestar atenção na oração que você está fazendo. É igual você caminhar 5 quadras, 10 quadras, embaixo de um sol de 33 graus, chegar no local com sede, e alguém fala: olha, tem essa comida para você, mas ele não está querendo comer, está querendo água. Então, simplesmente, em primeiro lugar, a prioridade para ele é água. Então, outro sonho, nesse caso, o espírito que sente fome, por exemplo, eu vou repetir um relato que eu contei, um fato que aconteceu. Eu ajudava o meu pai no armazém, no empório que ele tinha, e lá ficava sentado um senhor que ele era sozinho, porque estava separado da esposa, ele tinha problema na perna, né? Ia andar com uma bengala, e devido à dificuldade, porque morava sozinho no quarto, numa casinha que alguém alugou para ele. Então, à noite, minha mãe fazia uma janta e eu levava essa janta e deixava lá no quartinho dele. Todos os dias eu fazia isso. E depois, meu pai fechou o armazém, depois de já uns 8 anos, 10 anos, eu fui levar meus pais para pescar. E quando minha mãe entrou no carro, eu perguntei: como é que está o cachimbo? O cachimbo era o apelido dele, o nome dele era Belmiro. Ele falou, minha mãe falou: mas ele faleceu, você não sabia? Eu falei: não, estou sabendo agora. Mas por que você está perguntando? Porque eu se uni com ele essa semana. Falei: então já entendi o que ele estava querendo. Ele estava precisando de orações. Então providenciei o registro espiritual para ele. Depois de uns 15 dias, sonhei com ele novamente, mas não com aquela fisionomia apoiado na bengala, com aquela cara triste, faminto, mas não estava faminto. O sonho que eu tive depois foi de que ele estava numa mesa, uma mesa grande, muita fartura de comida, ele estava feliz, rosto bem rechonchudo, bem forte, com muito vigor, feliz da vida, como se dissesse: eu agora não passo fome.
eu tenho muita fartura nesse sentido. Então, passando a receber orações, entendendo a verdade, esses espíritos passam realmente sair do mundo dos desejos, do mundo da ilusão, deixa o mundo da ilusão para se iluminar. É isso por isso que é importante as nossas orações aos antepassados. Vamos mais um caso rapidinho. Tem uma vez um caso, uma jovem falou que estava com problema nos seios, e normalmente problema nos seios é problema com os pais ou problema com o esposo, mas ela era solteira. Então eu falei, ó, se você guarda ressentimento com seus pais, faça bastante oração do perdão, ou se você teve uma decepção muito amorosa muito grande, perdoe esse ex-namorado, ex-noivo, e também veja o detalhe, do lado espiritual, alguém da família que teve problema nos seios. Então ela perguntou para a mãe e era com a avó. Aí começou a fazer oração durante 49 dias, a Sutra Sagrada, e oferecendo, e de repente ela começou a sentir vontade de comer uma coisa que ela não gostava, que era o jiló. Aí ela perguntou para a mãe, mãe, eu não gosto de jiló, a senhora sabe que eu não gosto, mas estou com uma vontade de comer jiló. Quem antepassado que gostava de comer jiló? Aí a mãe falou, a vovó, a minha mãe, que você está fazendo orações para ela adorava jiló. Então veja que por isso que é importante fazer as oferendas para os antepassados, ok? Muito obrigado. Convidamos você para a mais grandiosa oferenda de amor às raízes de nossas vidas. É a 65ª festividade do Santuário Roso do Brasil e 37ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. No dia 5 de setembro de 2021, vamos nos reunir de forma virtual para uma grande oração de gratidão aos nossos queridos antepassados, através da leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e também aos entes queridos já falecidos e anjinhos abortados. A festividade será transmitida apenas no nosso canal do YouTube, sem público presencial. Às 8h30, teremos a palestra inicial e às 9 horas começaremos a cerimônia. Logo após a festividade, teremos ainda a cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, em que vamos acolher essas almas de bebês abortados que não foram reconhecidos por seus pais. Não deixe seus antepassados de fora desta festa espiritual. Inscreva seus nomes nos registros espirituais que você pode adquirir pela livraria virtual ou outras formas de contribuição. Envie o comprovante da contribuição e a lista de nomes até o dia 29 de agosto para o WhatsApp 11 50 14 22 46 ou o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br. Você pode também procurar a sua regional para informações sobre os plantões de atendimento na região onde vive. Para mais informações sobre a festividade e como participar, entre em contato com esses mesmos canais ou através de nossas redes sociais. Esperamos por você e seus antepassados nesse dia tão especial. Muito obrigado!